ponto de entendimento. Eles falam que muitos espíritas falam, né, que o mundo, o nosso mundo, a Terra foi escolhido como um mundo de expiação e provas por muito tempo. E que depois, por um tempo, ia virar um mundo regenerado, né? Que eles dizem que está passando agora, essa transição de um mundo, são uma classe de mundos, né? Isso está explícito lá no Allan Kardec fala disso, né? Essa classificação de mundos. Mas aqui tem não sei se é um erro de cálculo, ou se é um mal feito. Eu sei que a espiritualidade fez o melhor que pôde, com certeza, né? Está fazendo o melhor que ela pode, né? Mas, veja, você coloca uns espíritos problemáticos numa prisão, né? Grande, mas ainda assim uma prisão. Isola eles do contato cósmico, você não tem contato com outras civilizações de outros planetas, né? Estou falando do nosso caso aqui, historicamente, né? Você também não tem um contato espiritual, você está totalmente isolado e você tem que se virar. E você se vira, né, do jeito que pode. Só que quanto mais você tem um risco muito grande, porque você vai pagar o seu karma e o risco de você contrair outros é muito maior. Porque você está num mundo primitivo muito, muito difícil. É isso que eu quero dizer, é tudo difícil, tudo sofrido, né? E o que eu quero dizer, trazendo para os tempos de hoje, já faz um tempinho que eu voltei aí para missa. Muita gente, lotado todo final de semana. Você vê Daniel, né? Voltou para ir, o pessoal da Umbanda e tudo, que é uma coisa que ele tinha ido antes, não tinha botado para frente, agora está indo de novo. Então eu começo a perceber um certo movimento das pessoas buscando uma coisa religiosa, espiritual, mas mais como alívio. Então, muitos espiritualistas hoje, há um tempo, já falam assim de libertação da religião, dos dogmas religiosos. Só que o erro de cálculo está que se você cria um mundo muito difícil, uma realidade muito difícil de ser vivida, que você tem que batalhar horrores para ganhar isso aqui, você não tem descanso, você vive atribulado todo o tempo, conta para pagar, ansiedade, depressão, e suicídio e violência. Cara, não tem como você ter tempo, energia, disposição, ou pelo menos vontade de se voltar para assuntos espirituais mais profundos. O máximo que você vai é igreja, é religião institucional. Sabe, você criar um plano desse, é você não conhecer como é a condição humana. Porque se você aperta o ser humano, do jeito que a gente é apertado e exprimido aqui, a primeira pessoa que oferecer para você riqueza, você fala o quê? Vai, segue. A primeira pessoa que oferecer para você benefício espiritual, o que foi que a igreja passou historicamente? Vendendo indulgência, terreno no céu, perdão dos pecados na terra, vendendo. Passou muito tempo, em grande parte da riqueza da igreja está saindo também. Uma parte da riqueza da igreja está nisso, historicamente falando, a igreja católica, né? Então, é um plano muito ruim você colocar pessoas problemáticas para sofrer no mundo primitivo com a esperança de que elas melhorem. Como? Se você está botando espíritos problemáticos para viver junto com espírito problemático num mundo primitivo, como é que eles vão? Sem um contato espiritual com uma coisa superior? E aí você vê o exemplo do que eu estou falando é Jesus. Um cara de alto nível, um espírito altamente no mundo de trevas praticamente. E aí olha o que aconteceu com o cara. Filho de Deus, olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu com quem seguiu ele de verdade. Pedro. Fala da crucificação de Jesus, mas Pedro foi crucificado também e de cabeça para baixo. O primeiro mártir da Igreja Católica, Santo Estevão. Apedrejado, né, Estevão? E Paulo assistiu. Até hoje ainda tem uma discussão se Paulo mandou ou não, se Paulo estava envolvido de alguma forma nisso, mas que Paulo estava presente e viu, estava. Que era Saulo na época, não era Paulo. Né?
era perseguidor dos cristãos ainda, né? O cara tem que, você vê, Jesus vai atrás de um cara que está perseguindo os cristãos para esse cara ser o que o Humberto Rodem chama ele de bandeirante do evangelho. Né? É fantástico, bandeirante do evangelho, desbravador, né? Vai para enquanto os caras estavam ali, Pedro, todo mundo ali, né? Em Jerusalém, preso na Judéia, querendo fazer assim, o cara vai para Grécia, vai para outras partes da Europa, Egito, vai para longe, espalhar, funda igreja ali, funda igreja aqui, funda igreja lá, né? É quase que o primeiro protestante, né? Porque Se for olhar por esse lado, né, das fundações das igrejas, mais ou menos isso mesmo. um ascendente de Lutero, de Martinho Lutero. Porque Lutero vai fazer, quando a igreja está presa dentro dela, no dogma da Lutero vai, quebra tudo, faz a tradução para uma língua popular, né, que era só latim na época, ele faz uma tradução para o alemão, ele populariza a Bíblia, que era, né, então a mesma coisa Paulo faz, praticamente, assim, no mesmo sentido, né, e vai fundando igrejas aqui e acolá, né, carta Tessalonicenses, né, Coríntios, então Filipenses e tal. Então o que eu quero dizer é que assim, é quase que lógico você ter um mundo como o nosso que leva muito tempo para evoluir, que precisa constantemente de visitas de seres como Jesus, como, não estou falando de seres alienígenas, estou falando aqui mesmo, estou falando aqui nós mesmos, como Gandhi, como Jesus, né, como outros grandes nomes, como Chico Xavier, como Humberto Rodem, anônimo, Martinho Lutero. Você precisa desses grandes nomes, eles sofrem horrores, dedicam a São Francisco de Assis, dedica a vida àquilo ali, sofre, né? Eu não vou dizer que é o pouco de anomação, porque eles trabalhavam para Jesus, né? Mas eles sofrem um bocado para poder evoluir isso aqui, velho. É muito esforço para pouca mudança, então leva muito tempo. E nesse meio tempo, você vai criando novos carros. Você resolve aqueles carros antigos, mas cria novos. Porque você está num mundo difícil. Está num mundo de pobreza espiritual, de pobreza cósmica, porque você não se comunica com outras civilizações mais evoluídas que você. Quer dizer, você não tem uma noção de que a vida pode ser realmente diferente. Você tem que inventar. Ou alguém tem que lhe dizer, como Jesus disse. E você tem que acreditar. Que é a coisa mais difícil para o ser humano. O pessoal fala, o ser humano não pode acreditar em qualquer coisa. Na verdade, não. Porque se fosse assim, não teriam crucificado Jesus. Esse cara, ela é um doido. Deixa ele aí. Crucificar. Prenderam o Barrabás, que era um assassino. Por que mataram Jesus? Não podia ter só prendido ele, não. Você vê a paixão de Cristo, você fica desse jeito, né? Pô, prenderam o Barrabás, que era um assassino, o cara matava geral. Jesus não matou ninguém, não ficou uma pedra em ninguém. Crucificado. Não é demais, não? Mas aí também era o medo que os grandes tinham do tamanho do poder de Jesus. Eles sabiam o poder que tinha, principalmente o poder da palavra que Jesus tinha, né? Assim, o medo. Né? E Jesus começou a arrastar multidões, né? Então, o que acontece? Poxa, ali tem uma pessoa que está subindo. E a inveja, o ego deles, que eles não queriam que ninguém fosse além deles, né? Então, quando Jesus chega arrastando multidões, um cara pobre, né? Então, assim, era pela palavra que ele fazia isso, né? Um cara pobre. Né? E aí o medo, poxa, eu sou um rei, pelo que eu tô vendo, o cara vai chegar lá em cima, pelo povo, amado, aclamado pelo povo. Então eu vou perder meu posto. Só que é um povo, né? Um povo assim, que é fácil de ser manipulado. Porque sempre. É engraçado, você estava assistindo o Paixão de Cristo, aí Pôncio Pilatos diz, o que é isso aí? O que é essa balbúrdia? Aí, trouxe um cara aqui para você crucificar. Ele disse, você não estava aclamando ele 5 dias atrás, recebendo ele com um ramo, como se fosse um rei? Esse mesmo cara que vocês estão querendo crucificar agora, com 5 dias. 5 dias.
que ele entrando nessa porta que vocês chamavam ele de rei, Hosana, o cara passar. E agora vocês querem crucificar esse cara. Tá entendendo? Então, você pode ter certeza que muitas pessoas ali que estavam na turba devem ter sido pessoas que Jesus mesmo curou pessoalmente. Pois é. Mas facilmente, como você falou, ele era pobre. E, assim como eu já ouvi dizer que o brasileiro só conhece 2 valores, que é saúde e dinheiro, isso não é do brasileiro. Isso é do geral, isso é do mundo. É velho. É de todo ser humano. Então, não dá para você não dá para você querer que as coisas funcionem numa velocidade tremenda, porque você está num mundo de trevas, um mundo de expiação e provas, com pessoas que precisam expiar suas provas e que elas vão adquirir mais karma. A chance disso dar certo é muito pequena. Mesmo que você estenda isso no tempo, passam 2025 anos da história de Jesus. 2025 anos da história de Jesus. E hoje você começa a perceber o que eu quero, tudo isso que eu estou falando, é que você começa a perceber que as pessoas começam a buscar. Isso começou com esse negócio de espiritualidade. Porque a espiritualidade hoje, a palavra espiritualidade hoje é uma coisa gasta. Hoje é uma coisa que você já não tem muita credibilidade. Há um tempo atrás, nos 90 para cá, eu posso dizer 90, quem sou de 90 para cá, você vê as pessoas saindo da igreja institucional, né, o êxodo, as pessoas saindo da igreja institucional, ficando ali soltas, buscando formas alternativas religiosas, né, de conexão espiritual. Isso criou um ponto de fragilidade que muita gente hoje se aproveita para vender espiritualidade barata, né? Hoje o que você vê de charlatão e vendendo espiritualidade, conexão com o espírito, chakra, porque qual é a ideia do mal? Um mal operativo. Ele conhece o bem, ele sabe como o bem opera, quais são as armadilhas do bem. Quem mais conhece a Bíblia é Satanás. O diabo decora de cabo a rabo, sabe tudo. Então ele vende isso. Ele vende a palavra vazia. Ele vende uma marionete, uma maquete. Não é a cidade real. Não é o reino de Deus. Ele vende uma maquete do reino de Deus e te diminui. Você está diminuído já, né? Porque você já está vida sofrida, trabalha feito um condenado para ganhar isso aqui, não consegue, não tem uma expectativa de esperança de melhora financeira, de melhora econômica, massacrado pelas grandes riquezas, pelos grandes, né? Os filósofos têm essa frase, né? O rico pode fazer tudo pelo pobre, menos descer de suas costas, né? Então você carregando esse monte de gente rica, sem você ver um tostão desse dinheiro, porque você já está sobrecarregado, você já está fragilizado aqui. Aí vem um nego e vende para você, eu alinho o seu chakra para você ganhar dinheiro. Você compra. Eu faço aqui um reiki em você, que você fica limpo e você vai ganhar. Aí você compra também. Aí virou essa palavra. Muito comercial, né? Virou. A parte muito monetária, né? Você fala monetária? Isso. Então ficou muito isso, né? Então, aí é o ponto que eu quero criticar. A ideia de que você fazer uma pessoa sofrer, ou uma coletividade sofrer, vai fazer com que ela evolua, fazer com que ela melhore. Porque talvez a gente esteja diante de um mesmo movimento que aconteceu na Idade Média, você sabia? As pessoas procurando igrejas, movimentos protestantes, evangélicos, o católico também, qualquer coisa que lhe dê um alívio da ansiedade, depressão, da falta de esperança, da falta de expectativa. Ele deu um apoio, né? Você tem um apoio. Liga, você... Minha esposa assiste Canção Nova, né? Adora Canção Nova, acho muito bacana aquele trabalho deles. Um trabalho voltado para o jovem, né? Aí eles filmam assim uma palestra do padre Fábio de Mello, num estádio assim, tem 1 milhão de pessoas ali, é um formigueiro de gente. Se aquilo ali realmente funcionasse em todas aquelas 1 milhão de pessoas, mano, transformadas,
A gente não já tinha mudado isso, não? Então o que é que há? Tá, vamos dizer assim, Padre Fábio de Mello. Não, só o Padre Fábio de Mello, que é um padre que eu gosto. Eu escuto ele todo dia. Escuto alguma palestra dele, alguma coisa todo dia. Tem 20 mil pessoas no estádio lá. 20 mil jovens, misturado. E ele fala uma palavra assim, velho. Um dia desse ele deu uma palavra ali que desceu a lágrima, de tão bonito, de tão profundo que ele falou. Mágico, divino mesmo. Aí eu olho assim, bicho, esse tanto de gente. Esse cara faz esse trabalho há quanto tempo? Faz as contas, faz a matemática. 20 mil pessoas, todo final de semana, há 20 anos. Não já teria mudado o mundo, não.